quanto mais velho ficamos, mais triste ficamos. Por que que eu acho isso, né? Não necessariamente triste, mas eu acho que a gente vai começando a ter a percepção da realidade de como as coisas à nossa volta não são 100% pra gente, como as coisas à nossa volta, elas são mais difíceis mesmo, a realidade começa a bater, nós começamos a ver, tipo, contas, faculdade, realmente perceber que, tipo, cara, o tempo realmente tá passando, sabe? Realmente, tô repetindo muito realmente. Mas ver aí que o tempo tá passando, né? Ver que as coisas estão chegando, responsabilidades estão chegando, então aí você começa a ficar com essa pressão assim na cabeça, sabe? E não necessariamente mais triste, mas eu sinto que a gente perde o gosto pelas coisas que a gente tinha, por exemplo. Então, por que desse assunto, né? Eu percebi que agora que eu tô mais velho, muitos sonhos meus de infância sumiram e eu com certeza perdi hábitos, não hábitos, mas assim, coisas que eu gostava de fazer com total certeza, assim, tipo, eu acordava pensando. Agora, graças à vida adulta, tipo, eu penso, cacete, não dá, cara, pra você ter essa vida, sabe? O exemplo mais fresco, assim, que aliás está aqui na minha frente aberto, é, é o meu videogame. Tipo assim, o que eu jogo, o que é uma distração agora, é tipo de vez em nunca agora que eu jogo. E por mais que eu não tenha outra coisa pra fazer, e isso daí eu utilizaria de distração, eu utilizaria como diversão, é... agora eu tô usando tipo de vez em nunca, sabe? E quando eu era criança, não. Se eu criança, existisse hoje em dia, e visse os jogos que eu tenho aqui no videogame, visse o videogame que eu tivesse, cara, eu estaria alucinando. Eu estaria acordado 6 da manhã e estaria jogando Minecraft ininterruptamente até agora. Só que não é mais o caso, né? Tipo, a vida adulta tá falando, e aí? E quando é que você vai voltar a fazer faculdade? E quando é que você vai finalmente pegar um emprego um pouco mais formalizado? Que você vai. Tipo assim, beleza, você gosta de fazer vídeo, mas, cara, vamos fazer então, porque você tá deixando meio de lado e tá ficando já abandonado o canal, tá ligado? Que aliás é um ponto que eu vou falar. É meio quebrando aí a minha ideia, mas eu tenho que falar de que eu fiquei essa uma semana fora. Não porque eu fiquei desanimado, tá? É que eu sei que começo de canal é assim. Aliás, eu tenho uns números até que da hora pra quem tá começando, principalmente nos shorts, né? Mas nessa semana eu fiquei sem nada, cara, pra pensar. Tipo, eu fiquei bem com falta de criatividade. Eu percebi que, tipo assim, naquele último vídeo sobre vícios, né? Que foi o último vídeo, eu já tava meio tipo, cara, é a minha última ideia, tá ligado? Tipo, eu exprimi meu cérebro pra pensar naquele ali. Aí, agora esse daqui, cara, é a última. O último também, mano. Tipo, eu vou ter que, depois de terminar de gravar esse daqui, eu já vou me forçar a pensar, mano. Porque senão eu vou ficar sem vídeo de novo. Mas é isso, tá? Não é muito bem um pedido de desculpa, porque realmente eu tava sem criatividade. Então, é melhor eu ficar sem criatividade e sem postar do que eu postar qualquer merda aí pra vocês, né? Dito isso, voltando então ao assunto. Então, eu não queria focar muito bem na tristeza, mas sim naquelas. No como você percebe que você tá velho, né? Não necessariamente velho, tipo, nossa, olha como eu tô fudido, mano, meu Deus. Tô com 50 anos. Não, pô, eu, por exemplo, tenho quase 20. As pessoas à minha volta também têm mais ou menos essa idade, tá ligado? E você que tá ouvindo, se você tiver, tipo, mano, 18 anos, calma, caralho. Calma que você tem. Tipo, se imagina um bebê adulto, sabe? Você tem 1 ano de bebê adulto. Você tem 18 anos, é o primeiro ano de bebê adulto que você tem. Eu tenho 2 anos de adulto. Então, a gente tem que dar uma acalmada mesmo. Não necessariamente você é velho. Mas mesmo se for, tipo, se acalma, sabe? Porque era um primeiro ponto que eu queria trazer, de tipo assim, cara, eu tinha falado, né? A gente percebe mais que o tempo tá passando e tudo mais, só que ao invés de a gente pegar e perceber que o tempo tá passando e começar a aproveitar mais, eu vejo muita gente, tipo assim, exemplo, meu pai. É,
cara, trabalhar, vamos atrás de trabalhar. E agora, igual eu tinha falado, faculdade, faculdade, faculdade. E estudo, 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 e trabalha, trabalha, trabalha. Aí você vai juntar, juntar dinheiro. E aí quando você. Mano, olha isso. Quando você tiver 40 anos. Eu não sei se eu tô me repetindo, mas eu vou. Já faz uma semana que eu não gravo. É, quando você tiver 40 anos, aí sim, talvez você vai aproveitar a sua vida, tá? Você vai ter um carro, uma casa, uma família, um dinheiro da hora, e dependendo se você passou fome e conseguiu guardar dinheiro suficiente, talvez você nem precise mais trabalhar, né? Você tá com o dinheiro rendendo. Mas assim, a tendência é que isso não aconteça, né? Porque, cara, se com 40, porque tipo assim, venhamos e convenhamos, bota toda a sociedade. Todo mundo, sociedade não, todo mundo do Brasil, todo mundo do mundo. Se fizesse esse mesmo caminho e com 40 anos tivesse aposentado, então, tipo assim, fudeu, né? A economia. Todo mundo com 40 anos, a métrica é essa. Então, deu ali seus 18, dos seus 18 aos 40 você guarda dinheiro, com 40 você tá com dinheiro guardado o suficiente, uma casa, um carro e uma família. Então, isso significa que dos 40 pra frente você vai ficar, tipo assim, aos olhos da indústria, né? Se você vai ficar a gente aposenta com 65, vamos pôr essa média pro mundo todo, 25 anos. Você vai ficar 25 anos sem trabalhar. Pra eles isso daí é horrível, né? Então, cara, não acredite nisso, tá? Não, eu não... É esse outro ponto, sabe? Da vida adulta. Tipo, todo plano que você bota na sua cabeça, sempre vem a contrapartida, sabe? Sempre vem, tipo assim, porra, eu tô... Eu tô... é, Eu acabei de pensar nisso, tipo, cara, com 40 anos eu posso estar aposentado. Aí logo em seguida de eu pensar nisso, eu já falo, tá, mas não acredite nisso, porque senão o mundo inteiro faria, e blá 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 blá, sabe? Tipo, você sempre tá com umas preocupações na sua cabeça, sempre tá louco, né? E outra coisa que eu parei pra pensar também foi como a gente perde, igual eu tava falando, aquela essência de criança, porque foi o que eu disse. Cara, eu criança, com o videogame que eu tenho, com as coisas que eu tenho hoje em dia, cara, essa criança estaria espumando. Estaria, meu Deus, nossa, que videogame da hora, cara, que fone da hora, que negócio da hora. Pô, você trabalha, é sério? Nossa, eu não acredito, mano, deve ser uma responsabilidade, né? Que louco, que louco, que louco. E, tipo, aí eu ia me trazer a lição de matemática, ia fazer assim por mim mesmo. Eu, criança, assim, ia fazer minha lição de matemática pra mim. E a minha criança ia ficar, caramba, mano, você é muito pica. E aí, tipo assim, só porque você virou adulto agora e tá com outras responsabilidades, você perde o gosto por essas coisas. E você não é igual quando você era criança. Tipo, você não aprecia mais, parece, sabe? Pelo menos essa é a minha perspectiva de ser adulto. E é, eu não sou mais essa criança, sabe? Que olha para as coisas e pensa, cara, que pica. Tipo, eu olho para as coisas e penso, eu tenho, mas tá, e agora? Quando é que eu vou atingir o melhor? Quando é que eu vou pro próximo? Ai, será que eu já não tô atrasado e tal? Isso é uma coisa que você deve ter ouvido bastante, né? Tipo, porra, você não vai fazer faculdade? Ó, que tá dando tempo, hein? Mas, tipo, tá dando tempo pra quê? Sabe? Tipo, eu sempre paro pra pensar nisso. Tá- Que tempo que tá dando? Porque tempo é uma criação nossa. Nós humanos criamos o tempo. A percepção do tempo por nós mesmos, né? A gente que tá percebendo ele. Mas ele não é uma métrica que existe mesmo, assim, tipo, universal. E, além disso, ele também não é uma, uma... Por mais que ele fosse, tipo, ele não é uma coisa que siga o tempo que a gente acredita. Tanto que você tem o seu tempo de biológico, né? Você tem o seu relógio biológico e você também tem o seu relógio da parede, né? Então, tipo assim, cara, eu tenho já 20 anos. Mas talvez você interior não tenha 20 anos, sabe? Porque a biologia do seu corpo está seguindo o tempo dela mesma pra, tipo, regular as coisas dentro de você, sabe? Esse tipo de coisa. Então, às vezes tem gente com 20 anos, por exemplo, você vê a pessoa, só que, cara, ela não consegue correr por um minuto, porque já tá velha por dentro. Além de ser sedentária, ela já tá velha, sabe? No relógio biológico. E natural também, porque essa pessoa não deve ser do jeito que está pra não aguentar um minuto correndo, cara. Como é que pode? É, Então era mais isso que eu queria falar mesmo. Eu acho que vai ser um vídeo um pouco mais curto. Tô falando que as criatividades estão
um pouco pequenas. Eu sei que, tipo, essa parte final, mais aquela parte lá de eu falando sobre o, o meu atraso de vídeos e essas minhas engasgadas aqui, com certeza deve ter, tipo, tirado 2 minutos de conteúdo, mas me desculpem aí, eu não ando muito criativo. Mas de qualquer forma, eu amo muito fazer isso e tomara que dê tudo certo. Tamo junto.